Pessoal, aqui de volta para a gente bater um papo. Esse é muito, muito sério. Não que os outros não sejam, mas esse particularmente me chamou a atenção porque não é a única pessoa. O leigo é muito de falar isso. Está aqui no meu papelzinho, na minha colinha, por questões éticas, óbvio, não vou citar o nome de ninguém. Doutor, fui citado, mas não tenho como pagar um advogado, o que eu faço? E coloco umas outras coisas aqui. Pessoal, isso é muito, muito sério, né? Muito, muito grave. Quando a pessoa é citada, ela se obriga a comparecer em juízo. É isso que determina a lei. Mas e se eu não quiser comparecer? Eu não concordo, não é? Estão demandando isso contra mim, enfim, me levaram no pau. O pessoal fala muito assim, e eu acho que não, e enfim, e é na cara dura, etc, etc. Não, não é por aí. Não é por aí. Para nós que estamos no meio, isso é coisa do dia a dia. Ah, mas advogado cobra caro demais. Ih, aquela lenga-lenga toda. Meu querido, deixa eu falar uma coisa. O advogado estuda 5 anos, ele investe muito dinheiro, não é pouco não, numa escola. Ele passa por uma análise, por assim dizer, uma avaliação, que é o exame de ordem, que é muito, muito puxado para habilitá-lo a exercer a sua profissão. O que, por exemplo, um engenheiro não faz. O cara pegou lá o diploma de engenheiro, vai trabalhar, etc. O advogado não. Tem muita gente que se forma por aí, não consegue passar nesse exame e não advoga. Portanto, há que se tirar o chapéu, sim, para esse profissional. Até porque, venhamos, a Constituição Federal, em seu artigo 133, é a única que regula a profissão, que diz lá o seguinte, no artigo 133 da Constituição Federal, que diz que o advogado é indispensável à justiça. Como regra, óbvio, tem algumas exceções, não vamos tratar delas aqui agora. Como regra, você só tem acesso à justiça via advogado. Se você chegar lá no juiz, senhor juiz, olha, eu estou com esse problema, quero me divorciar. Pô, meu filho, não posso fazer nada. Mas o senhor não é juiz? Sim. Mas é através do seu advogado. Cadê ele? E eu não tenho advogado. Percebe? É porque o direito tem determinadas formalidades, aliás, muitas formalidades. O direito é formal. O direito é absoluto informal, até o traje do advogado, dos advogados, dos magistrados, juízes, tem toda uma coisa, tem uma história atrás disso, por assim dizer. Pois bem, mas voltemos ao caso aqui desta pessoa e de tantas outras por aí. Não tem advogado, não tem condição, e etc, etc. E aqui está dizendo que um advogado é essencial à administração da justiça. Então, por que você vai ao juiz? É porque é uma situação de conflito em que 2 pessoas ou mais não tiveram a habilidade ou a capacidade para chegar a um acordo. Aí tem que buscar intervenção de um terceiro, que é o Estado juiz. E o Estado juiz vai avaliar um lado e outro e vai tomar a decisão. Ah, mas eu não gostei da decisão do juiz. Paciência, recorra. Também uma outra longa história, mas você deixou para um terceiro, uma pessoa desconhecida, decidir por você, por vocês que estão lá nessa situação. Mas vamos lá, vamos voltar. E aí, pessoal, olha só, é necessário que haja um advogado, para acompanhar, enfim, para redigir lá a petição, os recursos, etc., para orientar o cliente, por aí afora vai. Mas e se a pessoa não o puder? Bem, aí, pessoal, existem as chamadas defensorias públicas que você pode procurar. Não é? Existe todo um critério específico, mas procure saber onde tem uma defensoria pública, é o defensor público, isso não vai te cobrar. Não é? É claro que tem uma fila, você tem que explicar aquela situação para ele. Depois, se você não conseguir essa defensoria, por exemplo, você pode buscar, existem
nas faculdades de Direito uma unidade, um núcleo de assistência jurídica ou núcleo de prática jurídica em que os alunos, orientados por um professor advogado, né, vai conversar, vai levar o processo, vai abrir o processo, redigir, etc., etc., né, e para entrar em juízo. Qual é a única alternativa? Bem, pessoal, a única alternativa é que você não deve considerar em não apresentar a defesa. Essa é a alternativa que você tem. Se isso ocorrer, o juiz vai considerar verdadeiros fatos e alegados pelo autor e você perderá o processo. Tem uma coisa que a gente chama lá de revelia. Você não compareceu para se defender com seu advogado? O juiz fala assim, olha, ele realmente aceitou que ele, enfim, que ele estava perdido, que ele perdeu, e etc, etc. É dessa maneira. Mas existe uma lei que diz como é que se procede nesse sentido. Mas antes, deixa eu dar um exemplo bem interessante. Vamos imaginar o seguinte, olha a importância dessa coisa de apresentar defesa, né, via advogado. Vamos imaginar que você tem uma dívida de R$5.000. Olha que exemplo. Eu redigi aqui agora. E o credor tem em mãos 10 cheques que você emitiu. 10 cheques de R$500. Tá certo? Pois bem, você não pagou. Ele vai apresentar isso em juízo. O senhor juiz, está aqui os 10 cheques de 500 e tal, e ele não me pagou. E o juiz cita para que você vá lá e etc, etc. Aí o que acontece? Você não comparece. Não tem dinheiro, não tem propriedade, não tem nada, não tem nenhum bem e tal, que negócio todo, você não comparece. Não é? Sabe o que acontece, pessoal? Olha o seguinte. Essa sentença vai sendo corrigida com juros, correção monetária, essa coisa toda do financeiro. Ou seja, aquilo que era uma dívida de R$5.000 vai virar 10 mil em pouquíssimo tempo, 2, 3 anos. Você chega lá, está uma dívida, está um volume, uma coisa de louco. É importante, é necessário que você apresente defesa? Sim. Agora, para encerrar, existe uma lei de 1950, pessoal, 1950, 73 anos atrás, que diz o seguinte. Eu vou ler para ficar bem fácil, é rapidinho. Artigo 1º. Os poderes públicos federal e estadual, independentemente da colaboração que possam receber dos municípios da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, concederão assistência judiciária aos necessitados nos termos da presente lei. É aqui que vem bacana agora. No artigo 5º diz o seguinte, o juiz, se não tiver fundada razão para indeferir o pedido, deverá julgar de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de 72 horas. Em resumo, o seguinte, o juiz vai analisar o seu pedido, se você realmente não tem como pagar o advogado, e ele vai falar, opa, como é que nós vamos fazer? E o parágrafo 1º diz o seguinte, se o juiz atender o seu pedido, determinar que o serviço de assistência judiciária organizado e mantido pelo Estado, onde houver, indique em 2 dias úteis o advogado que patrocinará a causa. Então o juiz fala assim, opa, vamos aí. Se o Estado, parágrafo 2º, se no Estado não houver serviço de assistência judiciária por ele mantido, caberá indicação à OAB por suas seções estaduais, subseções municipais. Parágrafo 3º, nos municípios que não existem subseções da ordem, da OAB, o próprio juiz fará a nomeação do advogado que patrocinará a causa do necessitado. É o que nós chamamos de advogado dativo. Será preferido para a defesa da causa o advogado para o interessado indicar o que declara aceitar o encargo. Pessoal, olha só. E, por fim, no artigo 5º fala da possibilidade da Defensoria Pública. Ou seja, a possibilidade de você entrar em juízo com um defensor é prevista em lei, mesmo se você não puder pagar o advogado. Em poucas palavras é isso. Sucesso para você, até a próxima. Se inscreva no nosso canal, por favor, ative o sininho para você receber novas informações, sugira novos temas, estamos aqui te aguardando.
Vamos bater um papo. Até a próxima. Tchau, tchau.